1h45, 1h45. Vamos continuar a conversa aqui com Dimas Sandas, candidato ao Senado pelo Agir. Tem aqui uma pergunta do Wellington Daniel. Muito obrigado, Wellington, pela tua participação. Ele quer que você explique melhor essa ideia dos 50 anos em 8. Eu acabei atropelando, colocando o trem na frente da produção, mas essa ideia de multiplicar por 10 a atual produção agrícola, agroextrativista, enfim, como é que vocês pretendem fazer isso com um produtor acriano, descapitalizado, porque nem todo mundo faz parte ali da Federação da Agricultura. Concordo. Então, como é que a gente vai fazer para dar acesso a crédito, melhorar a infraestrutura e assistência técnica? Vamos lá. Tem algumas etapas, né? Então, eu vim da zona rural, né? Eu sei o que é morar em fundo de ramal, no inverno, na lama, que não saía nem sapo atolado, como a gente diz aqui no Acre, né? Eu sei o que é estudar em escola multisseriada, que tinha uma sala para 4 turmas, com uma professora que muitas vezes, na época, não sei nem se, eu acho que ela nem tinha o ensino superior. A realidade do Acre dos últimos 30 anos agora melhorou um pouquinho. Mas a nossa ideia, então, é transformar as pequenas colônias em um negócio que a gente está chamando de unidade produtiva padrão. Mudar alguns conceitos, né? O que é essa unidade produtiva padrão? É uma colônia que vai produzir um projeto de agricultura padronizado, de acordo com a potencialidade da região. Já tem aí o zoneamento ecológico que já dá essas orientações, o que dá em cada região do Acre, de forma específica, né? Então nós vamos entrar com essa parte. Para que isso aconteça, a gente precisa resolver a questão da titulação, que é um desafio enorme, né? A maioria dos produtores hoje, infelizmente, não tem a titulação da terra. Sem titulação, tu não consegue acessar financiamento, crédito. Então a titulação é algo estruturante. Nós vamos investir muito, inclusive eu vou botar emenda para a gente acelerar esse processo. Então nós vamos ter a unidade produtiva padrão e a unidade produtiva extraordinária. A extraordinária são para aqueles produtores que quiserem inovar na forma de produzir, que criem novas técnicas, novos produtos. Então tem o desafio da titulação. A outra é a gente levar a assistência técnica, né? O dado hoje é que menos de 10% dos nossos produtores têm acesso à assistência técnica, né? Aí o governo fica falando de agronegócio, está de brincadeira com a gente, né? Se o cara não sabe fazer, se quer uma calagem, que é uma recuperação de solo ali com calcário para poder diminuir a acidez, para que determinadas culturas sobrevivam, né? Recuperação de solo mesmo, a gente tem um solo... Essa ideia de assistência técnica, você terceirizaria isso? Não, a gente vai... No nosso plano de governo tem a previsão de contratar mais extensionistas para garantir essa assistência. Mas via concurso? Via concurso, logicamente. Entra a parceria com as federações, com a própria Embrapa, mas a gente tem uma estratégia mais ousada. O que a gente quer fazer? Quer usar a rede pública de comunicação, rádio, TV, para levar conteúdos de formação técnica 24 horas por dia. E aí nos locais onde a gente não tem sinal, a gente vai entrar com um kit de TV, uma TVzinha de 32 polegadas, uma antena parabólica e uma placa solar para gerar energia onde não tem energia. E nós vamos distribuir isso para o estado todo. E nós vamos oferecer cursos técnicos através da televisão e através do contato presencial. Vamos acelerar esse processo, essa capacitação. E esse kit, o produtor rural teria acesso a ele? Exatamente, cofinanciado pelo governo. Então, a gente teria uma forma de chegar com informação técnica nos locais mais distantes do Acre. É uma outra etapa. Então, eu falei de titulação, eu estou falando de assistência técnica através da TV, do rádio, de forma mais intensiva. Não sei para que a gente quer esse sistema público de comunicação que não serve muitas vezes para nada e custa caro para o governo. Nós vamos usar isso de forma mais inteligente, está aí já. Tem que fazer uma reforma em algumas coisas, mas já tem uma estrutura montada. Depois a gente vem com a questão dos ramais, né? E aí tem um plano de produção regionalizado. Para cada ramal vai ter um plano bianual, porque o governo vai entrar com a estrutura, mas tem que ter um planejamento para a produção. Não adianta botar dinheiro lá e não produzir nada, ou ter apenas 2, 3 fazendeiros que dominam aquele ramal todo, que tem condições de bancar suas estruturas e eu gastar dinheiro público numa área que vai beneficiar poucas pessoas. Então nós vamos priorizar os ramais com maior produção familiar, com a maior quantidade de produtores, e vamos fazer esse plano bianual de produção e vamos entrar com os ramais, com a infraestrutura e com as outras políticas públicas também, que eu acho que precisa chegar. É escola, é saúde, esses são os 2 motivos principais que fazem um produtor sair da zona rural para a cidade. Essa proposta se aproxima daquilo que o Barão Mesquita fez aqui nos anos 70? Eu acho que era um momento diferente, porque nós não tínhamos a possibilidade de levar informação de qualidade através das novas tecnologias como nós temos hoje. Capacidade de universalizar acesso aos conhecimentos genéticos, às pesquisas, melhoramento da produção, a forma de tratamento do solo, todo esse conhecimento já acumulado,
Não adianta ficar lá na gaveta da Embrapa, da Federação da Agricultura, ou da nossa própria federação, ou da nossa própria Secretaria de Produção. Tem que estar lá na mão do produtor no dia a dia, para que os produtores possam pegar isso. E aí tem uma ideia, a nossa ideia é fixar os filhos dos produtores nas propriedades. E aí o plano é elevar a capacidade produtiva dessas propriedades. A média hoje por cada hectare é de R$700 ano de produtividade, de dinheiro, né? Como é que você... Deixa eu só concluir esse pensamento então, por favor. Pois não. E a própria Embrapa diz que nós podemos elevar essa média de produção por hectare de R$700 para R$16.000 por ano, se a gente fizer todas essas coisas, melhoramento genético, inserir a cultura da integração lavoura, pecuária e floresta, para a gente dinamizar a produção em ciclo dentro das propriedades, que muitas vezes só planta capim ou é uma cultura só específica naquele solo, sem ter a mecanização que a gente quer também. No momento que a gente dá a titulação para os produtores, no momento que a gente leva a capacitação, a gente consegue fazer projetos, consegue acessar financiamento com os bancos, tem uma série de coisas que a gente vai fazer. Por que a gente está falando tudo isso? Porque se não tem o que produzir, não tem agroindústria nos municípios. Se não tem agroindústria, não tem comércio forte. Se não tem comércio forte e agroindústrias funcionando, não tem exportação de produto, não tem arrecadação do Estado e a gente vai continuar nessa pobreza que a gente está hoje. Na condição de senador, como é que você trabalharia para chegar a essas metas? Quero saber como é que instituições como o FAC e IFAC estariam integradas a esse modelo, essa sua proposta. Fundamentais, porque eles estão nos ajudando a formar esses novos profissionais. Muitos deles que vão atuar lá na ponta e muitos deles que vão servir como os próprios pessoas que vão levar esse conhecimento, essas pesquisas, essa capacitação técnica para os produtores, principalmente focado nos jovens produtores, né? Que são as pessoas que vão tocar esses negócios familiares. A nossa bancada reconhece o trabalho dessas instituições na tua avaliação? Eu acho que não. Infelizmente, a Embrapa muitas vezes abandonada, a Federação da Agricultura, a nossa própria secretaria que precisa de investimentos. Então não dá para a gente brincar, né, Itan, mais com a população, dizer que vai fazer agronegócio, sendo que a gente olha para uma secretaria que mudou de secretário 5 vezes, 4, 5 vezes, né? Eu acho isso uma falta de organização, não tem um planejamento, não tem um projeto, não sabe quem é que vai para lá, transforma aquilo numa coisa política do toma lá da cá e fica essa bagunça e o Estado parado. Porque os grandes produtores vão embora, mas os pequenos estão abandonados. Você sabe disso que está me ouvindo agora. Você ironizou quando se referiu ao governo do Estado, ao governador Gladson Cameli, em relação à questão do agronegócio, da produção em uma escala um pouco maior. Por quê? Ele não conseguiu emplacar na tua leitura? Eu acho que ele fez uma promessa que ele não tinha uma estratégia diferente da gente. A gente sabe o que nós vamos fazer com os pequenos produtores, a gente sabe o que nós vamos fazer com os médios e com os grandes também. A gente sabe quais são os investimentos que a gente tem que fazer, qual é a estratégia de investimento, o que a gente quer produzir. Tem uma meta de produção. Estou falando que nós queremos multiplicar por 10 a nossa produção nos próximos 10 anos. Né? A nossa meta econômica é triplicar o PIB do Acre nos próximos 10 anos. Eu não vejo o governador falando disso, das macroestratégias, para que o grande empresário, para que o médio empresário que esteja aqui, seja ele acreano ou de outro estado, olha assim, de, porra, eu aposto nesse estado aí porque eu estou vendo que o governo aí sabe o que quer. Eu sei para onde é que o governo está indo, eu sei quais são as metas do governo, eu sei porque o setor público está trabalhando e eu vou botar o meu dinheiro lá porque me dá segurança política e segurança jurídica também. Atualmente o estado é um Acre perdido. Se eu fosse um empresário de qualquer lugar do Brasil, eu não botaria meu dinheiro aqui jamais. Na condição que nós estamos hoje, de jeito nenhum. Eu vou investir onde eu tenho segurança. É isso que falta para a gente. Essa tua meta, a meta do Agir, em triplicar o PIB do Acre em 10 anos? 10 anos. Isso? Em sim. 10 anos. Isso não aumenta a pressão por mais áreas? Não aumenta a pressão para desmate? Você entende que é necessário mesmo dar uma pressionada? Ou do jeito que está, com a atual área degradada, é possível? Do jeito que está, Itan, os estudos da própria Federação da Agricultura e da Embrapa dizem que nós temos área desmatada já para elevar a nossa produção em 21 vezes, sem desmatar uma árvore a mais. Por quê? Porque nós temos muitas áreas desmatadas, 10% do nosso território, que é área cultivável e mal utilizada. Por que está mal utilizada? Porque os produtores de Rondônia fazem calagem, fazem recuperação de solo, fazem destocas, fazem arado, colheita com mecanização. E o Acre está fazendo isso na maioria das localidades, das propriedades, da forma que se fazia há 100 anos atrás. Você tem dialogado com a Federação da Agricultura? Sim, nós participamos de várias conversas, de debates. Eles pegamos defendem a ideia dados. de que dá para dar uma pressionadazinha para mais desmate. Os grandes produtores, e aí eles querem modificar o Código Florestal, porque eles já exploraram toda a sua terra no seu potencial máximo e os caras são gananciosos. Mas é preciso ser justo dizer que eles foram estimulados a isso também. Né? Por isso que eles lançaram a candidatura, porque eles querem pressionar o atual governo e os atuais
parlamentares a mexer no Código Florestal. Nós não vamos fazer isso, porque eu acho que o Código está bem alinhado, está bem correto. Nós só temos que usar de forma mais inteligente a área que nós já temos desmatada. E para isso nós precisamos ajudar mesmo, com recurso, com esforço político, o pequeno e o médio produtor. Se a gente aumentar a nossa produção por 10 nos próximos 8 anos, nós vamos ter muito mais o que industrializar. Aí vem as indústrias e através das indústrias vem os pequenos serviços nos municípios. É assim que funciona o Mato Grosso, é assim que funcionam as cidades mais desenvolvidas de Rondônia. Tudo é baseado na produção. Se eu não produzo nada, eu não tenho como vender nada. E você aí que está em casa, que não produz nada e que não vende nada, nenhum produto ou serviço, o dinheiro não cai do céu. No Estado é a mesma coisa. Se a gente não tiver produzindo alguma coisa que tenha valor comercial, e aí os grãos são a bola da vez, nós não vamos tirar o Acre desse buraco econômico de jeito nenhum. As pessoas vão continuar mudando de estado, abandonando a nossa terrinha, e não é isso que a gente quer. Mas por que parece que quando o debate gira em torno da questão do setor produtivo, há alguns falsos consensos. Essa questão de dar acesso ao crédito, de facilitar o acesso ao crédito, de oferecer assistência técnica e melhorar a infraestrutura, são consensos, são ideias que todo mundo entende que são necessárias. O que falta então para emplacar, Gimas? Decisão política, tá? O governo não tomou essa decisão política de colocar todos os seus esforços, juntando os senadores, juntando os recursos que os senadores têm, para investir naquilo que é alavancador. A nossa produção é o que vai alavancar o Acre. Se a gente não produzir nada, a gente não vai ter agroindústria, nós não vamos ter emprego, nós não vamos ter ninguém querendo vir para cá. Por que uma grande indústria vai vir para o Acre hoje? Para industrializar o quê? Se a gente não tem produção nem para dar para as nossas galinhas de milho, né? Agora que melhorou um pouquinho. Mas a soja é uma coisa que eu sempre falo da soja porque o Acre tem hoje a melhor média de produção do Brasil. E muita gente passou anos dizendo que não dava soja aqui. Era uma antipolítica para tentar evitar a chegada. Tem entendimento do componente ambiental. Tinha a pressão ambiental, essas coisas todas. Mas dá para a gente cultivar soja, milho, feijão, arroz, para fomentar a cadeia do peixe, que o peixe precisa de ração, para melhorar a cadeia do bovina, que precisa de ração hoje em finalização no sistema de confinamento, para melhorar a cadeia do porco, do suíno, tudo aquilo que acontece lá na Acre Aves, que todo mundo acha lindo, né? Que gera ali uma cadeia, inclusive envolvendo vários produtores, várias famílias. Hoje, o Epitaciolândia é o estado é o município que mais cresce no Acre, justamente porque aquela agroindústria deu certo ali. Agora me diga uma coisa, por que a gente não faz outras centenas de Acre Aves em outros setores, em outros nichos, ou com outros produtos, né? Com outros produtos nos vários municípios do Acre, porque não tem uma decisão política lá. Nós tivemos a sorte de ter um empresário mais arrochado que toca aquilo ali. Teve ajuda do governo? Teve. Mas ele tocou com competência e com boa gestão e está dando certo. Só que nós queremos mais gente, mais Paulos aqui no Acre para nos ajudar a construir esse nosso estado. Teve ajuda do governo. Generosa, mas pode ter para os outros municípios também. Se não fosse o governo ali, não teria nada daquilo. Esse é o papel do governo, é fomentar, criar um ambiente para que os negócios se desenvolvam. Não é o que o Gladson Camilo fica falando todo tempo, que ele vai gerar emprego. Ele não vai gerar emprego para ninguém. Dimas, nós vamos agora aqui, atendendo a uma sugestão do Carlos Menezes, vamos falar sobre segurança, mas isso após o intervalo, porque já estamos na hora de fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente retoma com o Gazeta Entrevista.